E hoje, gente, é dia de falar com o nosso consultor de negócios, o Fábio Menezes. Ele vai falar de uma coisa tão importante, gente, ele vai falar do nosso bolso. Ele vai falar sobre finanças pessoais. Bacana, né? Tudo bem, Fábio? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Érica, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente sempre diz, né, que quando pega no bolso é porque aí a gente reage, né? Tem uma reação, seja em qualquer situação na vida. Como é que andam as finanças pessoais? O Brasil nunca teve tanta gente pendurada, né? Com nome sujo no SPC, como tem agora, não é, Fábio? É verdade, Érica. E sabe uma coisa interessante? Boa parte das pessoas que estão endividadas não ganham mal, elas ganham bem. Quer dizer, o fato de estar endividado não está relacionado ao quanto você ganha, mas sim ao que você faz com o seu dinheiro. Então, quanto mais a pessoa ganha, maior é o poder de endividamento dela. E se endividar não é necessariamente ruim. Quando você vai fazer uma compra, se você pode pagar à vista ou você pode parcelar e você não vai ter nenhuma vantagem no preço, você pode parcelar. Isso é uma forma de endividamento. Você pagou só uma parcela e tem mais para pagar. Mas, se você não pagar essas parcelas, essa conta vai sair muito mais cara do que ela era originalmente. Então, quando você aumenta o seu poder de endividamento, você também aumenta o risco. Porque se você não pagar, aí vai começar a cair juros e essa conta vai ficar mais alta. Né? Tudo fica mais maiorado, né? O risco fica sempre maior. Exatamente, exatamente. E sabe que a gente sempre direciona aqui a nossa conversa para os empresários, né? E no fim das contas, os empresários também são pessoas físicas, físicas, sim. Só que tem um pequeno detalhe que torna o planejamento financeiro de um empresário um pouquinho mais complexo do que de uma pessoa física comum, porque se nós formos tratar para um funcionário, por exemplo, né? O funcionário em geral, ele já sabe quanto e quando vai receber, ou seja, ele já tem um salário definido e o dia do pagamento. Já o empresário, mesmo que ele defina um valor e uma data para fazer a sua retirada, que é o Prolabore, se a empresa não tem caixa suficiente para pagar, ele vai ficar sem o dinheiro. Porque se ele deixa de pagar a conta de energia, vão cortar a energia dele. Se ele deixa de pagar o aluguel, um fornecedor, ou seja, se ele deixar de pagar alguma coisa, ele vai ter algum benefício cortado. Né? Então ele acaba sacrificando o Prolabore, que seria ali o menor dos prejuízos. Né? Fábio, a gente sempre lê que a lei da economia é ganhar, manter e multiplicar. Só que poupar, né, às vezes até consegue ganhar, mas o manter é muito difícil. É um exercício diário? É um exercício muito bem colocado, Vitor, que é um exercício de disciplina, inclusive, não é? As pessoas às vezes subestimam o poder da poupança no tempo, né? E quando eu digo poupança, não estou dizendo a caderneta de poupança, né? Porque esse não é um rendimento lá muito, ele não é muito rentável, não é? Tem os seus benefícios, mas existem outros tipos de investimento que vão te dar uma rentabilidade maior. Agora, para que isso funcione, não adianta você simplesmente, olha, eu vou guardar dinheiro este mês e aí o mês que vem eu já vou retirar. A rentabilidade vai ser muito baixa. Agora, se você consegue guardar dinheiro todos os meses, isso ao longo dos anos vai permitir que você acumule uma boa quantia. Porque dependendo do investimento que você fizer, inclusive, estamos falando de juros sobre juros. E nisso, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro rendendo, maior vai ser a porcentagem que ele vai render também. Então, aqui até existem vários conceitos aí de empreendedores, inclusive, que trabalham com finanças, mas de todos eles, eu acredito que se você conseguir guardar 20% de todo o seu ganho e você trabalhar com investimentos, que seja ali uma previdência, que seja um CDB, qualquer um ali, que seja a poupança até, né? Não recomendo a poupança, mas pode ser a poupança. Mas que você tenha a disciplina de guardar todos os meses. Se você guardar por 1, 2 meses, não vai fazer talvez muita diferença. Mas coloca isso ao longo de 5 anos, 10 anos, 20 anos. Né? 20% talvez não seja algo tão difícil de fazer. Né? Para a pessoa que consegue ganhar R$1.000, ela vai tirar R$200. Mas R$200 todos os meses, ao longo de 10 ou 20 anos, vocês vão ver que vai dar uma quantia muito maior do que o dinheiro que ela aplicou ali. Agora, a dificuldade é ter a disciplina. Né? Acaba sendo uma pequena fortuna. E às vezes a gente gasta com bobagens, né? Sempre. Às vezes sempre, é verdade. É verdade. Isso é uma pegadinha, não é, Fábio?
Inclusive, sabe que tem muita gente que acha que não consegue guardar dinheiro porque ganha pouco. Fala, olha, o que eu ganho quase não dá para pagar as contas, então eu não consigo guardar. Se de repente ela tem um aumento salarial, ela sobe também o custo de vida, acaba gastando mais dinheiro com coisas que talvez sejam supérfluas e que continua não guardando dinheiro. Então, se você tiver uma mentalidade de, olha, vamos supor, então, só com valores hipotéticos, né? Então, se eu ganho 1.000, eu não posso pensar que eu ganho 1.000, senão eu vou gastar os 1.000. Então, eu tenho que começar a pensar nos 20% que eu falei. Então, olha, eu ganho 800. 800 eu posso comprometer com o meu custo de vida, porque 200 eu já estou pressupondo de que eu vou poupar. E aí, isso, ao longo dos anos, como eu falei, vai surtir um efeito muito bom. Esse é o mundo dos sonhos, né? É o mundo dos sonhos. Mas não é difícil, não, gente. É possível, é possível. É possível. Agora, e a pessoa quando ela está endividada? Tanto o empresário quanto a pessoa física? Como é que sai do endividamento? Aí vai bem na linha do que você colocou, né? Primeiro é você analisar quais são os tipos de gastos que você tem, quais daqueles a gente pode abrir mão, né? Será que eu consigo abrir mão de algumas compras que talvez não sejam primordiais para mim? Outro ponto é qual é o tipo de dívida que você tem. Será que você consegue renegociar a sua dívida? Se você tem um financiamento, se você tem um empréstimo, dependendo da dívida que você tem, você pode procurar outro banco, pode procurar outras entidades que vão lá e podem renegociar a sua dívida, ou até o próprio banco que você está endividado, você pode procurar renegociar a sua dívida. Agora, quando você começa a pagar mínimo da fatura de cartão de crédito, quando você começa a atrasar o pagamento de algum boleto porque está sem dinheiro, isso vai fazer com que você se endivide ainda mais. Então, a dica que fica aqui é você ver quais são os seus custos fixos, ou seja, aqueles que você tem que pagar todos os meses. Começa tentando diminuir aí, certo. E depois vai tentando diminuir aos poucos também aquelas que não são primordiais, que você pode passar sem. Vitor, vamos começar a poupar? Vamos tentar, vamos viajar juntos, hein? É isso mesmo. Bom, Fábio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco, falando da questão das economias, né, das nossas finanças. Grandes as suas dicas, vamos tentar segui-las. Muito obrigada e boa noite. É sempre um prazer, boa noite a todos. Vitor, boa noite para você e até amanhã. Até amanhã, uma excelente noite.